Olá pessoal, essa é a segunda aula do nosso curso de Neuroetologia. E como falamos na aula anterior, a neuroetologia é a área do conhecimento que busca entender como o sistema nervoso controla o comportamento natural dos animais. Esses comportamentos foram investigados intensamente pelos pesquisadores da área da etologia, fazendo estudos experimentais que alteram aspectos do ambiente natural dos animais, pensando nas 4 questões de Sternberg, pensando bastante na história evolutiva. Mas existe uma outra abordagem clássica, chamada behaviorismo, que busca explicações minimalistas, com associação com fisiologia e, em especial, com modificações do comportamento, como no condicionamento clássico de Pavlov, ou no condicionamento operante usando recompensas e punições para aumentar ou reduzir a frequência dos comportamentos. E um dos princípios dessa abordagem behaviorista é de que qualquer comportamento poderia ser gerado por uma série de condicionamentos. O Skinner é um dos principais pesquisadores dessa área de estudo. Ele trabalhava essencialmente com ratos e pombos, lidando com recompensas e punições. A etologia e o behaviorismo, em razão dos pressupostos e metodologias distintas, se desenvolveram de forma bastante independente no século passado. Mas essas duas abordagens clássicas têm forte influência nos estudos modernos de comportamento animal. Buscamos as questões causa e função, analisando a biologia e a história evolutiva animal, elementos importantes vindo da abordagem etológica. Ainda, buscamos o rigor ao trazer os animais para o laboratório, desenvolvendo estratégias experimentais para investigações robustas e replicáveis do comportamento, elementos importantes vindos da abordagem behaviorista. Nessa aula, vamos falar de memória e aprendizagem, tema que é tradicionalmente tratado pela abordagem behaviorista. Eu comecei minha jornada na neurociência num laboratório que estuda a memória, o laboratório do Gilberto Xavier, no Instituto de Biociências da USP. Na aula introdutória sobre memória que assisti como aluno de graduação e como monitor da pós, o Gilberto apresentava 2 experimentos bem didáticos que eu vou apresentar aqui. O primeiro experimento foi feito com quínguios, peixes super comuns para aquário, e foi desempenhado pelo pesquisador Victor Chachoa, em 1985. Ele prendeu bolinhas de isopor na parte de baixo dos peixes, que acabavam ficando numa posição desconfortável. Após umas 3 horas de esforço, alguns peixes conseguem se equilibrar na posição normal, mesmo com o isopor preso. Essa curva verde que eu chamei de treino inicial. Continuando a avaliar só esses peixes que conseguiram se equilibrar, foi removido o isopor e preso de novo após 3 dias. Os animais conseguem se equilibrar de novo em apenas 15 minutos. Essa curva azul. O Chachoa repetiu esse experimento, incluindo uma nova manipulação. Ele injetou um aminoácido com hidrogênio radioativo no ventrículo encefálico. Num outro grupo de peixes, que não passaram por nenhum protocolo, ele injetou o mesmo aminoácido, mas com outro marcador, com carbono radioativo. Depois, os encéfalos foram homogeneizados conjuntamente e as proteínas separadas. A maioria das proteínas estava marcada com os 2 marcadores. Porém, uma das proteínas estava mais marcada com hidrogênio do que com carbono radioativo. Ele isolou essas proteínas e deu o nome de ependiminas. Ele injetou essas proteínas em coelhos para produzir anticorpos específicos contra elas. Depois, injetou os anticorpos no ventrículo encefálico de peixes que tinham acabado de conseguir se equilibrar com o isopor. No teste realizado 3 dias depois, esses peixes demoraram cerca de 3 horas para voltar à posição normal, essa curva vermelha. Pensa aí, o que dá para concluir com esses testes? Primeiro, alguns dos peixes conseguem aprender essa nova habilidade de se equilibrar em cerca de 3 horas. Segundo, tendo aprendido essa habilidade na primeira sessão de 3 horas, essa habilidade é retida e os peixes conseguem solucionar o desafio mais rápido numa segunda sessão. Terceiro, a retenção dessa habilidade não ocorre quando as ependiminas são degradadas. Essas proteínas são importantes para o estabelecimento do circuito neural dessa habilidade. As ependiminas são frequentemente denominadas moléculas de adesão celular e estão diretamente relacionadas com o fortalecimento e formação das sinapses. O segundo experimento que eu vou apresentar aqui é do Gold, de 1970. Nesse experimento, ratos foram expostos a uma caixa clara e uma caixa escura, conectadas por um corredor. A caixa escura tem piso de barras metálicas eletrificáveis. Colocados na caixa clara, os ratos seguem rapidamente para a caixa escura. Esse é o comportamento natural deles. A manipulação desse experimento, no entanto, era de dar um choque nas patas logo após entrarem na caixa escura.
Na tentativa posterior, que vou chamar de teste, realizado 24 horas depois, os animais inseridos na caixa clara não entram na caixa escura, a barra vermelha. Um outro grupo de animais não receberam choque nas patas e, na sessão de teste, entram novamente na caixa escura bem rapidinho, barra verde. Mas foi feito um outro procedimento. Foram colocados eletrodos na cabeça dos ratos para aplicação de choques eletroconvulsivos. Essa é uma terapia para alguns sintomas psiquiátricos. Certamente vocês já viram isso, pelo menos em filmes. Os efeitos colaterais dessa terapia são a geração de um estado de confusão e uma transiente perda de memória. Essa perda de memória foi exatamente a variável que foi manipulada nesse experimento. Se a aplicação do choque eletroconvulsivo for 5 segundos após o choque nas patas, os ratos se comportam de forma similar ao grupo que não recebeu esse choque aversivo. Entram novamente na caixa escura bem rapidinho. Se a aplicação do choque eletroconvulsivo for 600 segundos após o choque nas patas, os ratos se comportam de forma similar ao grupo que recebeu esse choque aversivo. Não entram na caixa escura. Se o intervalo for maior do que 5 segundos e menor do que 600 segundos, os efeitos são intermediários. Pensa aí, o que dá para concluir com esses resultados? Quanto menor o intervalo de tempo entre o choque nas patas e o choque eletroconvulsivo, maior é o prejuízo da memória aversiva sobre o ambiente escuro. À medida que esse intervalo de tempo aumenta, menor é o efeito, como se o choque eletroconvulsivo perdesse sua efetividade para apagar a memória. Os achados desses dois experimentos sugerem que há dois processos distintos para a manutenção das memórias. Um deles, mais estável, é prejudicado pelo choque eletroconvulsivo, estando relacionado ao padrão de atividade eletrofisiológica dos neurônios, taxa de disparo, por exemplo. O outro, associado com produção de proteínas, parece envolver alterações estruturais nas sinapses, gerando circuitos alterados no sistema nervoso. Segue o link para o quiz. Na aula passada, eu apresentei aplísias e ratos como exemplos de seleção de animais para estudo do comportamento seguindo o princípio de Krog. Esses animais são fáceis de trabalhar e expressam comportamentos naturais robustos que permitem um bom estudo das suas bases neurais. Vamos olhar bem esses exemplos com mais detalhes. Essa é a aplísia, ou lebre do mar, com que o grupo do Kandel fez estudos das bases celulares da memória desde os anos 60. É um animal fácil de manter no laboratório. Tem gente que tem aplísias como pet, mantendo em aquários de água salgada. Elas são resistentes às preparações fisiológicas. Tem neurônios grandes que podem ser observados e diferenciados com uma lupa. Os circuitos neurais são iguais em diferentes indivíduos, então dá para replicar os experimentos com uma precisão impressionante. Dá inclusive para separar um neurônio dos demais e fazer análises bioquímicas. Também importante é o comportamento natural investigado. Foi a resposta de retirada das brânquias após estímulo tátil no sifão. As brânquias são fundamentais para as trocas de gases e são estruturas bastante frágeis. A função desse comportamento é justamente proteger as brânquias de ataques ou pancadas. O estímulo no sifão gera um potencial de ação no neurônio sensorial, que induz liberação de glutamato tanto em sinapses com interneurônios, quanto diretamente no neurônio motor. Daí é gerado um potencial excitatório pós-sináptico no neurônio motor. E então geram disparos no neurônio motor, que libera neurotransmissores em músculos, que, como resultado, gera a retirada das brânquias. Deu para ver que tanto o comportamento quanto o circuito neural são bastante similares ao do reflexo patelar. Mas tem uma diferença importante. A retração das brânquias após o toque no sifão é muito modulável. Uma mudança desse comportamento ocorre quando são feitos estímulos repetidos no sifão, que gera uma retração das brânquias cada vez mais reduzida. Existe habituação, portanto. A estimulação repetitiva resulta na saturação do sistema, que não dá conta de produzir vesículas de glutamato na quantidade necessária. Então, a redução progressiva da liberação de glutamato e a atenuação progressiva dos potenciais excitatórios pós-sinápticos. E, por fim, essa crescente redução da retirada das brânquias. Mas, passado um tempo, o sistema se normaliza e consegue voltar para a condição inicial. Na real, a resposta de retirada das brânquias após o toque no sifão é uma resposta robusta, mas ela não é tão fundamental. Na condição inicial, o movimento de retirada nem é tão vigoroso.
e com toques múltiplos pode ocorrer habituação sem consequências para o indivíduo. Mas se a plísia estiver sendo atacada por um predador, um toque no sifão pode ser uma abocanhada que pode pegar as brânquias. E isso sim é crítico. E a outra modulação desse comportamento é para o outro sentido, de tornar vigorosa a resposta de retirada das brânquias. Isso ocorre quando um estímulo nocivo é dado em outra parte do corpo. No protocolo do Kandel, foi dado um choque na cauda do animal e, no momento posterior, foi avaliada a retração das brânquias após o estímulo tátil no sifão. Essa resposta é muito mais intensa. Existe sensibilização, portanto. Temos aquele mesmo circuito que descrevemos antes, incluindo essa outra parte, com o estímulo sensibilizador, o choque na cauda, o neurônio sensorial e o interneurônio facilitador. E aqui tem a comparação entre as condições inicial e sensibilizada pelo choque na cauda, mostrando as respostas decorrentes apenas do estímulo tátil no sifão. O potencial de ação do neurônio sensorial é um pouquinho mais prolongado, mas tem mudança também nessa sinapse entre o neurônio sensorial do sifão e o neurônio motor, através dessa sinapse axo-axonal. O resultado dessas mudanças é claro. O potencial excitatório pós-sináptico é bem maior na condição sensibilizada, assim como a retirada das brânquias. Esse é um zoom nessa sinapse axo-axonal, mostrando as duas vias propostas para esse aumento no potencial excitatório pós-sináptico. A via 1, de prolongamento do potencial de ação, se inicia com a serotonina, que se liga a receptores metabotrópicos, que faz aumentar a atividade da enzima adenilato ciclase, que faz aumentar a concentração de AMP cíclico, ativando o pKa, que fosforila canais de potássio, diminuindo a saída desse íon, prolongando o potencial de ação, que aumenta a entrada de cálcio e, finalmente, aumenta a liberação de neurotransmissor. A via 2, de recrutamento de vesículas de neurotransmissor, também se inicia com a serotonina se ligando a receptores metabotróficos, o que faz aumentar a atividade da fosfolipase C, que faz produzir diacilglicerol, que ativa a proteína quinase C, que fosforila proteínas que recrutam mais vesículas de glutamato para a zona ativa, aumentando, finalmente, a liberação de neurotransmissor. Essas duas vias fazem aumentar a liberação de glutamato na fenda sináptica, aumentando o potencial excitatório pós-sináptico e aumentando a retirada das brânquias. Vimos então que o comportamento de retração das brânquias após estímulo tátil no sifão pode ser modulado por dois processos, habituação e facilitação. Segue o link para o quiz. Tem mais um processo de memória que foi bem descrito nas aplísias, o condicionamento clássico. O condicionamento clássico é o processo descrito pelo Pavlov em cachorros, em que um estímulo incondicional, comida, gera resposta incondicional, salivação, e que após múltiplos pareamentos entre o estímulo incondicional, comida, com um estímulo inicialmente neutro, sino, é possível gerar a resposta condicionada, salivação, após o estímulo condicionado, sino. Esse processo inspirou a concepção de funcionamento do sistema nervoso como proposto por Donald Hebb. Um conjunto de neurônios se ativam sequencialmente, conectando o estímulo incondicional, comida, com a resposta incondicionada, salivação. A sequência de neurônios associada ao estímulo inicialmente neutro, sino, não se conecta com o estímulo incondicional. Com os múltiplos pareamentos entre o estímulo incondicional, comida, com o estímulo inicialmente neutro, sino, aconteceria fortalecimento das conexões entre neurônios que disparam conjuntamente, fire together, wire together. O estímulo condicionado, sino, agora tem sequência de neurônios até a resposta condicionada, salivação. No nosso caso com a aplísia, o estímulo incondicional, o S, é um choque na cauda, que gera a resposta incondicional de retirada vigorosa das brânquias. O estímulo inicialmente neutro é o toque no sifão, que já sabemos que gera uma retirada suave das brânquias. Fazendo os múltiplos pareamentos entre o estímulo incondicional, choque na cauda, com o estímulo inicialmente neutro, toque no sifão, é possível gerar a resposta condicionada, retirada vigorosa das brânquias, após o estímulo condicionado, toque no sifão. Mas para verificar se é condicionamento clássico mesmo, tem que comparar a condição em que os estímulos são pareados com a condição em que os estímulos não são pareados. E deu para confirmar que os potenciais excitatórios pós-sinápticos no neurônio motor ficaram maiores só na condição pareada. Com múltiplos choques na cauda pareado a toques no sifão, a resposta vigorosa de retirada das brânquias após toque no sifão dura dias, indicando que é uma memória de longa duração. Aquele tipo de memória associado com produção de proteínas e alteração estrutural das sinapses, alterando a anatomia do circuito neural.
Vamos de novo dar um zoom naquela sinapse axoaxônica, mas mostrando também o soma, já que agora vai ter também envolvimento de DNA, que fica no núcleo, transcrevendo o RNA mensageiro e produzindo as proteínas que mudam as sinapses. De novo, a via começa com serotonina vinda do interneurônio facilitador, e a serotonina é liberada repetidas vezes. Isso leva à atividade persistente do PKA, que resulta no crescimento de novas conexões sinápticas. Leva também ao aumento do AMP cíclico e recrutamento de novas proteínas, que levam o PKA para o núcleo, a via 1, que por sua vez fosforila o fator de transcrição CREB1, via 2, que se liga ao CRE e ativa a transcrição gênica, via 3. A PKA ativa também a proteína MAPK, que fosforila o fator de transcrição CREB1, removendo sua inibição. O RNA transcrito codifica a proteína ubiquitina hidrolase, que promove a atividade persistente da PKA, via 4. CREB1 também ativa a expressão do fator de transcrição CEBP, que promove o crescimento de novas conexões sinápticas, via 5. A quantidade de pareamentos influencia na resposta vigorosa das retiradas das brânquias após o toque no sifão, tanto na intensidade quanto na duração dessas respostas. Isso porque existem graus variáveis no fortalecimento sináptico e no número de novas conexões sinápticas formadas. Segue o link para o quiz. O Kandel seguiu também para estudo com ratos nos anos 90, avaliando o circuito trissináptico hipocampal, do giro denteado para o CA3 e do CA3 para o CA1, e mostrou que a maquinaria celular e molecular é razoavelmente similar ao que foi descrito nas aplísias, o que mostra que a origem desses mecanismos é bastante antiga, presente no ancestral comum de invertebrados e vertebrados. O experimento que mostrou essa similaridade não tem avaliação comportamental. Envolve apenas a aplicação de diferentes tipos de trens de estimulação elétrica nesse feixe de axônios dos neurônios de CA3 seguindo para o CA1, e avaliando as mudanças nos potenciais pós-sinápticos nos neurônios do CA1. Após estímulos fortes, são gerados aumentos nos potenciais, o que foi chamado de LTP, potenciação de longa duração, que também tem seus diferentes níveis. Outros tipos de trens de estímulo geram redução dos potenciais, o que foi chamado de LTD, depressão de longa duração. LTP e LTD são achados fisiológicos do fortalecimento e enfraquecimento sináptico, importantes para a concepção das redes rebianas, fire together, wire together, de que neurônios que disparam juntos se conectam entre si. A proposta de mecanismo é um pouco mais complicada do que isso, sintetizada nesse esquema de plasticidade dependente do tempo de disparo, STDP. Disparo imediatamente antes do potencial excitatório pós-sináptico geraria fortalecimento sináptico, enquanto disparo imediatamente depois do potencial excitatório pós-sináptico geraria enfraquecimento sináptico. E vamos voltar para os ratos como exemplo de seleção de animal usando o princípio de Krog. Os ratos naturalmente vivem em galerias subterrâneas, com uma super habilidade de navegação nesses imensos labirintos. Os ratos têm memória espacial dependente do hipocampo, avaliada aqui por busca de plataforma escondida sob a água. Os animais que têm esse prejuízo hipocampal não conseguem aprender onde fica a plataforma submersa. Ainda, no hipocampo tem células que disparam em locais específicos do ambiente, as play cells, avaliadas aqui numa pista, em que o rato tem que ir de uma ponta para outra para ganhar água e comida. E eles têm mecanismos para reativar essas sequências de play cells de modo apertado no tempo, bem do jeito que o Rabbit tinha proposto com Fire Together, Wire Together para formar memórias. Memórias sobre trajetórias espaciais, no caso. Segue o link para o quiz. Nós humanos também somos um animal que segue o princípio de Krog quando se refere à memória. Tem muito trabalho de neuropsicologia em humanos, mostrando muito como a memória funciona ou deixa de funcionar quando há lesão no hipocampo. Você já deve conhecer os achados da Brenda Milner com o paciente HM. Se não, olhe o link para um videozinho na descrição do vídeo. Somos tão adequados ao estudo das bases neurais da memória que temos até registros eletrofisiológicos feitos por experientes neurocirurgiões. Brincadeira à parte, esse é um estudo com registros de hipocampo em pacientes que estavam fazendo cirurgias para epilepsia, em que encontraram células que disparavam especificamente quando apresentadas a um dado conceito. Encontraram uma célula aqui que disparava para diferentes fotos da atriz Jennifer Aniston. Disparavam também para o nome dela e até para o nome da personagem dela no seriado Friends, seja esse nome escrito ou falado. Deram para esse neurônio o nome de Jennifer Aniston Cell, um caso específico de uma concept cell, uma célula de conceito.
Nós humanos somos ótimos para aprender novos fatos. E mais, conseguimos passar esses fatos adiante, pois temos a linguagem para dar suporte à cultura. Mas apesar de sermos tão bons nisso, é claro que existem métodos melhores ou piores. Para isso, investigamos esse assunto nas diferentes linhas da pedagogia. Essa meta-análise compilou centenas de trabalhos comparando diferentes métodos e encontrou que o método de instrução direta é o mais eficiente. Nesse método, o conteúdo é inicialmente apresentado numa estratégia como a de uma aula expositiva, e em seguida são aplicadas metodologias ativas para o desenvolvimento adicional e maior retenção. Já essa revisão compila múltiplos estudos experimentais com diferentes metodologias ativas e oferece um guia de estratégias de ensino. Após a apresentação inicial, sugere a prática de lembrar, que consiste na retomada do conteúdo em exercícios, sempre seguidos de feedbacks. Sugerem também 3 exercícios de atividades: testes de múltipla escolha, apenas com alternativas plausíveis, em que não daria para resolver apenas com lógica, questões abertas que exigem a organização do conteúdo e exercícios em que os alunos devem inventar uma questão. Ainda sugerem atividades em grupo fomentando a discussão e atividades individuais, que fomentam a introspecção, além de dar suporte ao uso de provas como uma prática de lembrar mais formal. A estratégia aplicada na nossa disciplina segue todas as sugestões desses 2 artigos. Segue o link para o quiz. Memorizando usando reativações de neurônios hipocampais, disparando em uma sequência quase junta como propôs Donald Hebb e que foi bem caracterizadas nos ratinhos, e usando as bases moleculares estabelecidas há mais de 500 milhões de anos num ancestral comum entre nós e as aplísias. Bacana, né?